Bom dia, professor. Bom dia, colegas. Meu nome é Tiago e eu serei o primeiro expositor deste trabalho sobre a escrituração digital e o uso da tecnologia blockchain. Vivemos um momento de profunda transformação no direito empresarial. A revolução digital tem alterado não apenas como as empresas se organizam, mas também como cumprem suas obrigações legais. E uma das mais importantes é a escrituração comercial. Se antes tínhamos apenas livros físicos, depois evoluímos para sistemas digitais, agora nos deparamos com uma nova possibilidade: o uso da tecnologia blockchain para registrar os livros comerciais. Mas vocês devem se perguntar, o que seria exatamente essa tecnologia blockchain? Bom, para a gente discorrer acerca disso, eu preciso que vocês imaginem um grande registro digital, um diário, que é compartilhado entre todos os participantes da rede. Cada nova entrada de informação forma um bloco, que é conectado ao anterior através de complexos códigos criptografados, criando uma corrente. Daí que vem o nome, blockchain, corrente de blocos. O que torna essa tecnologia tão especial é a sua característica de imutabilidade. Uma vez registrada uma informação na blockchain, ela se torna praticamente indeletável. Para alterar qualquer dado, seria necessário modificar não apenas aquele bloco específico, mas todos os blocos subsequentes em todas as cópias existentes na rede, algo que é computacionalmente inviável. Em nosso trabalho, partimos de uma metodologia qualitativa e dedutiva, examinando tanto a legislação específica relativa à escrituração, quanto as normas gerais aplicáveis aos documentos eletrônicos no Brasil. Nosso estudo, ele percorreu desde o Código Civil e o regime tradicional, arcaico, da escrituração mercantil, até os diplomas mais recentes, como a Lei 13.804 de 2019, que consolidou importantes parâmetros de validade, de integridade e de eficácia jurídica dos documentos digitais. Um dos focos centrais da nossa pesquisa foi examinar a compatibilidade entre as exigências legais dos livros comerciais, que demandam autenticidade, integridade e preservação das informações, e as características técnicas oferecidas pela blockchain. No Brasil, essa discussão já saiu do campo teórico. Temos casos concretos de uso de blockchain em registros públicos, como é o exemplo do cartório no Paraná, que, em 2021, registrou o primeiro contrato dinâmico usando essa tecnologia. Além disso, o projeto de lei 2371 de 2025, que cria o Sistema Nacional de Registro Empresarial, já prevê expressamente o uso do blockchain, mostrando que o legislador brasileiro está atento a essas inovações. Diante desse cenário, nosso trabalho se propõe a investigar três questões fundamentais. Primeiro, a viabilidade jurídica da blockchain para os livros comerciais. Segundo, as vantagens e desvantagens dessa aplicação. E terceiro, o nível de preparação das juntas comerciais para a adequação à tecnologia da blockchain. E, para começarmos essa análise, é fundamental entendermos como chegamos até aqui. Por isso, passo a palavra para a Isabelle, que vai nos explicar a evolução da escrituração digital no Brasil. Para entender a escrituração, é importante voltar às suas origens. O registro econômico data da antiga Mesopotâmia. Na Roma Antiga, os pátrios, cidadãos abastados e de poder político, já mantinham livros como líbelos familiares de inventário, o Codex Rationum de receitas e despesas e o calendário, usado para registro de créditos. Avançando para a Idade Moderna, surge um marco fundamental, a sistematização de Lucas Pacioli, em que cada operação econômica possui dois lados, débitos e créditos, que devem ser refletidos no registro em determinado intervalo de tempo. Já no século XIX, Francisco Villa associa a escrituração aos processos de informação e tomada de decisão. Esses pilares chegam ao Brasil e se incorporam ao chamado regime empresarial. Segundo a doutrina, todo empresário, exceto o pequeno, tem o dever legal de escriturar. A escrituração registra as atividades da empresa e serve não apenas aos sócios, mas ao fisco e a terceiros. Ela é guiada por princípios como uniformidade, fidelidade aos fatos e sigilo. Tradicionalmente organizada em livros, a escrituração se divide entre obrigatórios, exigidos em lei, e facultativos, mantidos por conveniência.
Aos últimos, inclusive, é reconhecida a presunção relativa de veracidade. A obrigatoriedade pode ser também tributária, previdenciária e trabalhista. Com o avanço tecnológico, que é chamada Quarta Revolução Industrial, também o Estado integra novas formas de processamento de dados, surgindo a figura do governo eletrônico. Assim, no Brasil, nasce o Sistema Público de Escrituração Digital, o SPED, que centraliza a recepção, validação e autenticação de documentos empresariais, garantindo padronização e possibilitando cruzamento de dados e transparência. A escrituração eletrônica depende da certificação digital e usa de criptografia para assegurar autenticidade e sigilo. Mais recentemente, tem-se a tecnologia blockchain. O blockchain funciona como um grande livro-razão descentralizado, composto por blocos encadeados que tornam extremamente difícil a alteração dos registros. Cada bloco possui um hash, uma identidade do arquivo, espécie de impressão digital, em que qualquer mudança em um único bit gera inconsistências detectáveis. Além disso, os dados ficam distribuídos entre diversos nós da rede, o que reforça sua segurança. A classificação dos tipos de blockchain é feita entre redes públicas de acesso livre versus privadas de acesso restrito e permissionadas de controle restrito versus não permissionadas de controle aberto. Essas diferenças incluem questões como transparência e descentralização, apesar do maior gasto energético e menor agilidade, versus maior segurança de dados, apesar de depender do estabelecimento de nós confiáveis. Aplicada à escrituração empresarial, essa tecnologia pode permitir um sistema mais seguro e verificável. O consenso entre os nós possibilita cruzamento automático de informações e evita a unilateralidade dos registros, criando o que alguns autores chamam de um grande livro escritural compartilhado. Também se fortalece a integridade dos dados, essencial para operações empresariais e até para a alimentação de modelos de inteligência artificial. Apesar dos benefícios, como transparência, imutabilidade e maior precisão, há desafios significativos, como os custos de implementação, a necessidade de capacitação dos usuários e de órgãos de fiscalização, além de riscos específicos em blockchains privadas, como hackeamento por meio da alteração de regras internas no consenso. Veremos a seguir algumas legislações pertinentes. Num breve panorama da jurisprudência pertinente, o direito de empresa está sistematizado no livro 2 do Código Civil, incluindo normas sobre escrituração, como exigência de manutenção de livros obrigatórios até a prescrição das respectivas obrigações, e observância a princípios e padrões técnicos contábeis. Desse modo, a escrituração regular fornece transparência, rastreabilidade e segurança às relações negociais. O registro empresarial em si é regido pela Lei nº 8.934 de 1994, que instituiu o Registro Público de Empresas Mercantis. A Lei nº 12.682 de 9 de julho de 2012 surge como marco legal específico da digitalização de documentos, dispondo sobre a elaboração e o arquivamento de documentos digitais e estabelecendo parâmetros essenciais para sua validade jurídica. Já a Lei da Liberdade Econômica também estabelece importantes marcos, como o reforço à livre iniciativa e à boa-fé dos particulares, inclusive pela regra da tipicidade dos negócios jurídicos entre particulares. Já a jurisprudência ainda é, de modo geral, tímida em relação à tecnologia blockchain. O STJ decidiu ainda este ano, no RESP número 21.22.31.4 de São Paulo, no sentido de reafirmar o dever empresarial de guarda dos registros obrigatórios até a prescrição das respectivas obrigações, dever que, como vimos, o uso de blockchain poderia acomodar. Em outra análise, o TRE de Minas Gerais reconheceu a idoneidade de provas produzidas mediante tecnologia blockchain, afirmando tratar-se de mecanismo capaz de garantir a autenticidade e segurança das informações. Bom, vamos continuar a discussão sobre a revolução digital do registro mercantil. O artigo 967 do Código Civil diz que a inscrição do empresário no registro público de empresas mercantis é obrigatória, ou seja, mesmo antes do início das suas atividades, é preciso que ele faça a matrícula. Essa matrícula é feita nas juntas comerciais, que desde muito tempo e tradicionalmente fazem isso, juntamente com arquivamentos e autenticações. É claro e evidente que esse sistema exige uma equalização tecnológica, ou seja, a necessidade de manter a confiabilidade equalizada, ou caminhando junto com a modernidade tecnológica, nos trouxe a era que a gente vive hoje do registro digital.
esse movimento de transação se materializou, por exemplo, com o projeto Junta Digital, que torna online diversos procedimentos registrais sem a necessidade do usuário ir a um local físico. Também em 2020, o Departamento de Registro Empresarial e Integração consolida essa evolução com a edição da Instrução Normativa número 81, que estabelece diretrizes para o registro 100% digital em todo o país. O objetivo que aqui se almeja é a unificação. É a unificação que também é almejada pela Rede SIM, que é a Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios, em que ela planeja criar um sistema coeso que integre juntas, Receita Federal e municípios, por exemplo, simplificando completamente a vida do empreendedor. Porém, obviamente, é uma caminhada paulatina, que ainda está em processo. Apesar de avanços significativos nessa área aí, a gente ainda tem enfrentado alguns problemas. Por exemplo, problemas relacionados à infraestrutura tecnológica das prefeituras, a padronização de procedimentos e a interoperabilidade entre sistemas estaduais, que eles utilizam cada um seu sistema próprio. Mas por que isso é importante, né? Porque essas limitações obstaculizam a adoção dessa tecnologia. Elas obstam a adoção do blockchain. E essa tecnologia, com a natureza descentralizada e imutável, é um grande avanço, é um grande salto, que garante, como antes, segurança e transparência nos registros. Porém, essa adoção não encontra apenas questões técnicas de infraestrutura, mas também uma necessidade de reforma normativa extensa, já que a tecnologia ela entra em embate com o ordenamento atual, que ainda centraliza a figura do oficial registrador. A gente precisaria capacitar servidores, educar os usuários e, além de tudo, aprender com quem já trilhou esse caminho, como, por exemplo, a Estônia, a Geórgia e alguns países dos Estados Unidos, alguns estados dos Estados Unidos, melhor dizendo. E a gente não precisa ir muito longe. Aqui no Brasil, temos um exemplo de sucesso, que é o e-notarial. O e-notarial utiliza o blockchain para realizar atos notariais de forma 100% digital, garantindo a mesma confiabilidade como se fosse feita nas juntas. Bom dia, eu me chamo Pedro Lucas e vou falar sobre as vantagens e os desafios que a blockchain enfrenta na sua implementação nas juntas comerciais. Então, primeiramente, o primeiro benefício que a gente aponta seria a imutabilidade dos registros, já que uma vez que um documento é gravado na cadeia de blocos, ele acaba se tornando virtualmente impossível de alterar, o que significaria, na prática, um menor risco de fraudes, adulterações ou mesmo de atos de corrupções pelo servidor, reforçando diretamente, dessa forma, o princípio da fé pública, já que a confiança ela não decorreria apenas de uma presunção legal atribuída pelo ordenamento ao servidor, mas como uma própria consequência lógica do sistema. Além disso, a gente também aponta a questão da rastreabilidade, já que qualquer ato societário, alteração ou modificação daquele documento fica registrado de forma permanente, tornando esse documento auditável, o que facilita o trabalho de órgãos fiscalizatórios, de auditores e até mesmo dos próprios empresários. Dessa forma, a gente consegue reduzir a conflitos litigiosos acerca da autenticidade e da veracidade desses documentos e, assim, reforçando a segurança jurídica. Além disso, a lógica peer-to-peer também contribui com a funcionalidade da descentralização do registro. Explicando melhor, como cada nó do sistema possui uma cópia atualizada do livro-razão, os registros eles ficariam protegidos contra desastres físicos que possam vir a cometer as juntas, contra falhas de servidores ou mesmo de ataques hackers isolados, já que a perda de um nó por esses ataques ou desastres não implica na perda do livro-razão como um todo, que permanece ainda nos outros nós. Essa lógica ela também permite ampliar a publicidade dos atos registrados, já que haveria um acesso facilitado a essas informações a qualquer um que tivesse acesso a esses nós, que poderiam inclusive estar espalhados pelo estado daquela junta comercial. Além disso, essa tecnologia abre espaço para interoperabilidade governamental, já que como esses nós eles podem estar presentes em diversos órgãos públicos, os dados empresariais eles seriam compartilhados
de uma forma mais rápida e segura, apoiando, por exemplo, tanto a questão da fiscalização como a produção de estimativas acerca da realidade fática que, porventura, viessem a orientar políticas públicas direcionadas à realidade empresarial. Contudo, a blockchain ela também enfrenta desafios na sua implementação. Então, o primeiro que a gente aponta no nosso trabalho é com relação aos elevados custos de implementação e custos tecnológicos, já que seria necessário investir em hardware, software, treinamento dos servidores, a migração dos documentos físicos para o acervo digital e outros. Contudo, o maior problema que a gente conseguiu identificar é a ausência de uma legislação específica sobre o tema, porque não existe atualmente no ordenamento jurídico uma norma que regulamente especificamente a utilização da blockchain nos registros empresariais. Sem uma padronização nacional, e considerando que a blockchain é uma tecnologia que permite a adoção de diferentes lógicas de funcionamento, poderia ocorrer o problema de que cada estado adotasse sistemas com lógicas de funcionamento distintos, o que acabaria criando problemas de interoperabilidade desses atos registrais entre os estados, ao invés de propor uma verdadeira solução. A gente conseguiu identificar o projeto de lei 2371, proposto no Congresso esse ano, que propõe justamente a criação do Sistema Nacional Unificado de Registros Empresariais a partir da tecnologia blockchain. Mas a gente ressalta que essa proposta é ainda uma mera proposta, então a gente não tem no ordenamento uma norma de eficácia plena que regulamente essa discussão. Há ainda também a questão da compatibilidade jurídica, especialmente com práticas tradicionais das juntas. Porque, assim, melhor explicando, no sistema atual, os documentos eles podem ser corrigidos ou substituídos. Só que, na blockchain, em razão da imutabilidade, um registro errado, erroneamente adicionado, ele não conseguiria ser apagado. Ele até pode ser complementado, só que isso, como a gente já apontou, necessita de previsões normativas de como seria realizado. Então, em conclusão, a gente vê que a blockchain é uma oportunidade real de modernização da escrituração empresarial no Brasil. Ela permitiria o reforço da segurança, da autenticidade, da transparência dos registros e aumentaria também a confiança no sistema cartorário, mas não é uma transição simples. Ela depende de investimentos, de padronização nacional, da capacitação dos servidores e, principalmente, de ajustes legislativos que conciliem essa tecnologia com a segurança jurídica e com direitos previstos pelo ordenamento jurídico. Então, o problema ele não é apenas tecnológico, mas ele é institucional. Trata-se de garantir que o uso da blockchain ela fortaleça o registro público sem comprometer direitos, procedimentos e princípios fundamentais.